Vitória do Náutico nos aflitos, o time derrota o América de Natal, um duelo direto valendo vaga dentro do G4 e agora o Náutico assume, pelo menos provisoriamente, a vice-liderança do grupo B. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Antes, agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, Espaço da Bola, obviamente, fazendo aqui mais um pós-jogo daqui da Copa do Nordeste. Dá o like nesse vídeo para fortalecer, se inscreve aqui no canal para participar aqui com a gente sempre das nossas lives, dos nossos conteúdos aqui também, sempre falando dos times do Nordeste com vocês, beleza? Então vamos lá, antes de falar um pouco do jogo, como fica a tabela pelo menos até agora, certo? O único jogo da Copa do Nordeste nessa terça-feira, Náutico 1, América de Natal 0. O América, se tivesse empatado, era o América que teria pulado para a segunda colocação, mas a derrota fez com que o América saísse, inclusive, do G4. Fica com os mesmos 7 pontos de Bahia e Ceará, porém o Bahia tem um saldo absurdo de 8, o Ceará tem um saldo de 1 e o América um saldo de menos 4. Então fica abaixo desses dois adversários na tabela de classificação, isso com 6 jogos. O Ceará com 4, o Bahia com 3. O Náutico também com 6 jogos, mas vai a 8 pontos e retorna aí uma posição de classificação, né? Entra aí nesse G4 a equipe do Náutico. Vai depender dos jogos de amanhã. Confiança e Sampaio Corrêa. Não importa ali, por enquanto, pelo menos por enquanto, né, para a equipe do Náutico, porque o Confiança vencendo só chega a 7, então não ultrapassa o Náutico, e o Sampaio Corrêa só chega a 5, não passa nem o América. O CSA joga contra a equipe do Bahia, o CSA tem 10 pontos, pode chegar a 13, né, e disparar na liderança, ou o Bahia vencer e ir a 10, e aí o próprio Bahia ultrapassar o CSA na tabela. E se o Bahia empatar o seu jogo também, ultrapassa o Náutico no saldo de gols. E Ceará e Juazeirense, se o Ceará ou o Juazeirense vencerem seus jogos, ultrapassam o Náutico. Ceará vencendo vai a 10, passa o Náutico. Juazeirense vencendo vai a 9, passa o Náutico. E com o empate, o Ceará também ultrapassa o Náutico no saldo de gols. O Ceará tem 1, o Náutico tem menos 2. Então essa é a situação atual aí da tabela de classificação, né? O América fora aí da zona de classificação e o Náutico pensando aí nos resultados aí para tirar pontos de alguns adversários diretos para que possa ficar aí nessa zona de classificação. Agora falando um pouco do que foi esse jogo, o primeiro tempo um pouco menos movimentado do que o segundo, começando com o Náutico buscando o protagonismo da partida. Era o mandante do jogo, então naturalmente era o time que queria ir mais para o ataque para fazer o gol e ganhar a sua partida, né? O América, o empate, parecia que o América estava levando um empate como de bom tamanho, até porque mantinha-se à frente do próprio Náutico, tirava pontos de um adversário direto, né, e estaria dentro do G4, pelo menos por enquanto. Então, para o América, acho que esse jogo estava de bom tamanho se tivesse terminado empatado. Então, o Náutico até teve a iniciativa do jogo, mas teve muita dificuldade para chegar com perigo a equipe do Náutico. O América estava bem postado, embora fosse um time sem profundidade, não chegava muito, não tinha contra-ataques, não tinha muita conexão na defesa com o ataque, chegava algumas vezes, mas sem nenhum perigo. E a defesa do América bastante atrapalhada, né? Assim saiu inclusive o gol do Náutico. O Náutico teve de chances claras ali, né? Os lances ali de bola na trave, 2 lances seguidos, né? Uma cabeçada no cruzamento da intermediária, assim, lateral, né? E aí o cara cabeceia, a bola encobre, o goleiro bate na trave. E no lance seguinte, no escanteio, né? A zaga do América tirou logo depois na sobra de bola. No escanteio, o jogador meio que se abaixa até na pequena área. Foi até um lance bem curioso, né? Um lance de escanteio onde o jogador tem que se abaixar para cabecear, né? Ninguém cortou ali, uma desatenção total das equipes e a cabeçada o goleiro ainda desvia e a bola bate no travessão de novo. E depois também teve o lance do gol. Como eu falei, a zaga da América estava meio atrapalhada, não conseguia cortar bem os lances, acabava dando umas entregadas ali na saída de bola, né? Nas defesas, não conseguia definir as jogadas, né? Para se livrar do perigo. E aí em um desses lances
os jogadores, num corte de bola errado, né, a bola sobra no pé do jogador do Náutico que estava livre ali e na bola de frente pro gol ali, ele dá uma sapatada, acerta um chutaço e faz o gol. No segundo tempo, começou ele um pouco ainda discreto, mas o América, pela necessidade de ir para cima, de fazer gol, né, tava chegando mais, tava tentando apertar um pouco mais para cima do Náutico, chegou ali com dificuldade pela primeira vez, fez um gol que estava impedido realmente, né, mas foi um chute de longe em que a bola vai toda troncha, e aí o cara cabeceia, desvia ela e ela vai no gol, o goleiro Muriel faz uma boa defesa, e na sobra tem um gol de empate, mas o jogador estava impedido, então foi anulado, bem anulado. Na sequência, mais uma atrapalhada na saída de bola da equipe do América e quase que toma mais um gol, né? Mas a partir disso, o América fez mexidas que deram certo, né? Deram mais ímpeto para a equipe do América, deram mais fôlego, deram mais consistência. O time do América cresceu na partida e devo dizer, num contexto geral, o time do América até levou mais perigo do que o próprio Náutico. Mesmo o Náutico tendo ali, tendo sido o melhor time do primeiro tempo, não teve um volume de jogo tão maior assim, né? O América no segundo tempo teve mais chances de gol, né? Criou várias oportunidades, botou o Muriel para trabalhar, né? Então teve também esse detalhe, né? O Náutico caiu no segundo tempo e o América deu uma melhorada lá, né? Então passou o aperto também a equipe do Náutico, né? Poderia ter deixado esses 3 pontos aí pelo caminho, né? Na verdade, 2 pontos, se tivesse tomado um empate, né? O time do Náutico passou boa parte do segundo tempo sem conseguir jogar, sem conseguir sair, sem conseguir segurar a bola, e o América estava bem mais inteiro na partida. Então, chega lá na reta final, nos acréscimos, aí o Náutico começa a conseguir cozinhar o jogo com a posse de bola lá na frente, aquela bola que eles protegem lá na bandeirinha de escanteio, sabe? O Náutico cozinhou todos os 6 minutos de acréscimo, inclusive com bolas cortadas, bolas ali que tipo, nem precisava, o jogador tava sozinho, era só dominar, olhar pra frente e sair jogando ali no meio de campo, mas o cara chegava e dava um bicão pra torcida e a torcida tava na empolgação lá também, sabe? Mas enfim, o Náutico cozinhou esse jogo nos acréscimos ali e conseguiu segurar essa vitória que foi importantíssima, né? Então, assim, de um contexto geral, né, acho que o América apertou bastante, mas não teve a eficiência de fazer o gol de empate, né? Poderia ter conseguido esse gol de empate, criou jogadas para isso, teve chances de perigo, chances de gol para tentar buscar esse empate, faltou acertar o gol em um local que o Muriel não defendesse. Mas enfim, grande vitória, importantíssima para a equipe do Náutico visando a classificação, né? Agora aguarda os próximos jogos para ver como é que fica em relação à classificação. Agora, na transmissão eles disseram que a próxima rodada já vai ser no dia 26, né? O Náutico contra o Bahia, né? Mas o Bahia tem 2 jogos atrasados, tá? Então essa última rodada, como geralmente eles colocam todos os últimos jogos iguais ali, né? Como é que vai fazer a última rodada, deixando o Bahia com 2 jogos a fazer ainda? O Ceará e o Confiança, assim, como é que todo mundo vai completar seus jogos e vai ficar ainda 2 jogos por fazer ali, né? Para não haver combinação de resultados, acho que essa última rodada vai ser adiada, certo? E aí, depois que marcarem esses 2 jogos que faltam do Bahia, contra o Ceará e contra o Confiança, a última rodada vai ser marcada, certo? Então, muito possivelmente, não teremos a última rodada na semana que vem. Pelo menos não o grupo B, tá? Mas, enfim, gente, é isso. Agradeço pela presença de todos vocês. Um grande abraço para todo mundo. Parabéns para a equipe do Náutico pela vitória e pelos 3 pontos. Tamo junto, uma boa noite e até a próxima, meus amigos.